Na Rádio Ferrabras 87,9 FM, Bem de Manhã, um programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, IECLB. A apresentação, Pastor William Felipe Zacarias. Olá, que alegria estar com você no programa Bem de Manhã. Nesta semana, vamos refletir sobre algumas estrofes do hino de Martinho Lutero chamado Christ lag in Todesbanden. Cristo estava preso nas amarras da morte. Com textos que preparei com zelo aqui para você. Além de um grande teólogo, Martinho Lutero foi um excelente compositor. Muitas das suas músicas são entoadas no mundo inteiro até hoje, como o famoso hino luterano Deus é Castelo Forte e Bom. Lutero faleceu em 1546, mas sua obra musical continuou sendo usada e aprimorada por diversos músicos e compositores. Johann Sebastian Bach, o maior compositor de todos os tempos, criou diversos arranjos para coro e instrumentos a partir de hinos originais compostos por Lutero. Cristo estava preso nas amarras da morte é um tesouro musical luterano pouco conhecido atualmente. Talvez pelo grau de dificuldade que este hino carrega, pois possui uma melodia nada familiar e não natural. Esse é só mais um motivo para então conhecermos melhor nesta semana esta música nos nossos programas de rádio. Através deste hino, lembramos do tempo quaresmal que estamos vivendo, já olhando para o futuro da Páscoa que se aproxima cada vez mais de nós. Convido neste momento a ouvirmos juntos a versão do hino em português. Cristo entregou-se à morte, livrou-nos do pecado. A vida foi mais forte, Senhor, ó, se louvado. A morte triunfou, nos seus grilhões nos apressou, as trevas dominaram. Aleluia. Cristo Jesus, Filho de Deus, do céu foi enviado, venceu a morte, os males seus, venceu todo o pecado, perdeu a morte o seu poder, Jesus a conseguiu vencer, seu aguilhão tirou-lhe. Aleluia. Houve uma guerra estranha, prevaleceu a morte.
foi mais forte. Quando em Golgota expirou, Jesus a morte aniquilou, o inferno foi vencido. Aleluia! Sim, Deus mandou o Filho seu, que é o real Cordeiro, por ter-nos grande amor sofreu, morrendo no madeiro. O sinal de sangue está em nossa porta, impedirá que a morte sucumbamos. Aleluia! Nós festejamos com louvor a Páscoa em alegria, pois ressurgiu o Salvador, raiou um novo dia. Cristo, a graça divinal, nos fulge em brilho celestial. Ele é a nossa vida. Aleluia. Senhor, viemos com humildade em Tua presença. Hoje, Deus querido e misericordioso, confessamos a Ti os nossos pecados, sabendo que Tens toda a intenção em nos perdoar e nos salvar. Sabemos, ó Deus, que o salário do pecado é a morte, mas também que o dom gratuito que nos concedes é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Em uma tradução literal da segunda estrofe, o texto do hino de Lutero diz: ninguém conseguia subjugar a morte entre os filhos dos homens. Culpado disso é o nosso pecado. Não se conseguia encontrar inocência. Daí veio logo a morte e passou a nos dominar, mantendo-nos presos em seu reino. Quanta profundidade bíblica e teológica há nessas palavras. Percebemos aqui um coração profundamente devoto ao Senhor e imerso no verdadeiro significado do pecado e da redenção. Significado que não brotou de outro lugar senão da própria palavra de Deus. Por isso convido você a ouvir Romanos 6, 8 a 11 e 23. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto ao ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês se considerem mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte. Este é aquele tema delicado da qual não gostamos de falar, ou aquele assunto a qual respondemos vira essa boca para lá, batendo na mesa 3 vezes. Ninguém gosta de falar da morte. Contudo, a morte é um fato, talvez o fato mais real que existe. E a sabedoria ensina que ignorar a morte também pode ser um erro fatal, pois a inconsciência da própria finitude pode nos conduzir a uma vida desperdiçada em brigas, estresses e besteiras.
querido e querida ouvinte, a morte começou quando Adão e Eva desobedeceram a Deus no jardim do Éden. Eles preferiram ouvir a palavra da serpente do que a palavra de Deus. Foi assim que o pecado entrou no mundo. Mas o que é o pecado? Bem, na teologia luterana, há uma importante distinção entre dois pecados. O primeiro é o pecado original. Desde a desobediência de Adão e Eva, o pecado original faz parte da natureza humana. Somos intrinsecamente pecadores e pecadoras. Mesmo que queiramos, nós não podemos não pecar, dizia Agostinho de Hipona, pai da Igreja. E não há nada em nós mesmos que possamos fazer para eliminar o pecado original das nossas vidas. Por isso, sua consequência, seu salário, é a morte. O segundo pecado é aquilo que a teologia luterana chama de os pecados atos, ou seja, as ações pecaminosas que cometemos. As nossas falhas diante de Deus e do próximo, ou seja, esses pecados atos, são consequência do pecado original. Preste atenção nessa próxima frase. Nós não nos tornamos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque já somos pecadores. A nossa natureza pecaminosa é anterior ao ato de pecar. Foi assim que a morte entrou no mundo. A culpa disso é do pecado, diz o hino de Lutero. E ele continua dizendo, como já lido, daí veio logo a morte e passou a nos dominar, mantendo-nos presos em seu reino. A morte entrou no mundo como uma potência invencível, como a força mais poderosa que existe e da qual ninguém, nem mesmo animais, plantas e até estrelas não podem escapar. O reino da morte foi então o reino mais poderoso sobre a face da terra. Foi então necessário que alguém fosse mais poderoso que a morte para conseguir vencê-la por ela mesma, para que pela morte trouxesse a esperança da vida à humanidade. Quem fez isso? Jesus Cristo, Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Mas esse será o tema dos próximos programas aqui da nossa série. Agora convido você a orarmos a oração do Senhor dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, nos diz João 3,16. A partir desta maravilhosa promessa, fique e permaneça na paz do Senhor. Amém. Você ouviu Bem de Manhã, um programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, IECLB. Apoio Ferragem Mauá, tintas prediais, produtos para piscina e ferragem. Contato pelo telefone DDD 51 3599 5115 3599 5115. Ferragem Mauá, Rua Duque de Caxias, número 222, na esquina com a Avenida Mauá, em Sapiranga.